a vida espiritual. Por exemplo, uma grande dúvida que paira na cabeça das pessoas é se um cristão que vive fé e obediência, ela pode também ser acometida, vitimada por possessões demoníacas, e se com essas doenças atuais desse século, doenças da alma, se pode gerar psicomatismo, também não só aquela esfera profunda da possessão, mas também na esfera da obra maligna que cerca esse pessoal, mesmo estando dentro das instituições, como uma gama geral de almas humanas. A instituição não protege ninguém espiritualmente. Esses pastores que ficam dizendo, se você sair da minha cobertura, Deus vai amaldiçoar, são macumbeiros evangélicos, são bruxos, que sem nenhum respaldo em lugar nenhum, porque quem nos guarda é o Senhor. Sabe? Eu queria que um cara desse tivesse coragem de me encontrar em algum lugar e falar uma heresia dessa, que eu me levanto em qualquer lugar da terra, meu irmão, para dizer, cala a boca, em nome de Jesus, porque quem me guarda é o Senhor. Não é instituição nenhuma, não é homem nenhum de braços levantados. Eles querem nos levar para debaixo dos pais de santo, com caracterizações agora de vestimentas cristãs, mas é paganismo isso. Segundo lugar, houve um tempo em que eu dizia com absoluta certeza que um crente verdadeiro jamais ficaria possesso, porque naquele tempo havia crentes verdadeiros. Hoje em dia o que você vê é uma multidão de gente dentro de igreja que não sabe nada de Jesus, não sabe nada da proteção que eles têm em Deus e na graça dele, não sabem nada do poder e da habitação do Espírito Santo protegendo a vida da gente mesmo. Ao contrário, eles estão acostumados a irem a igrejas onde os demônios são invocados. Pomba gira, manifesta para sair, agora o demônio vai se manifestar para sair. Tem gente que vai para cair, vai para entrar num ciclo que não é nem de possessão demoníaca, é de psiquismo demoníaco. Desenvolvem uma psique condicionada a toda a cenografia da possessão, e tem gente que precisa se alimentar da possessão. Eles vão, se você estudar o fenômeno que acontece hoje no meio neopentecostal, você vai ver o condicionamento profundo que certas pessoas têm ao rito da queda, que interessante, começou no início da década de 90, como queda estilo Benny Hinn, vou jogar meu paletó, vou soprar em você, e eles vão cair. E os grupos neopentecostais foram assumindo isso, de modo que é difícil um culto neopentecostal onde não tem uma fila para queda. E as pessoas caem por indução, por sugestão, por um monte de coisas, não necessariamente por estarem possessas, senão possessa do próprio psiquismo demoníaco, da fraqueza, que não é algo que veio de fora, mas que foi desenvolvido por eles como doença psíquica. Mas respondendo à sua pergunta, eu não creio que nenhum cristão genuinamente convertido, consciente do significado que Jesus fez na cruz, do que o Evangelho consumou em nosso favor e da habitação de Deus em nós, jamais fique possesso. Se você vira uma pessoa assim possessa, das duas uma, ela de fato não teve a experiência de fé genuína que confessava, ou não está possessa, está sofrendo de uma outra coisa. Às vezes a mente arma truques. Há pessoas que, quando estão muito culpadas, se punem, identificando-se com o que de pior elas conseguem conceber. E o que de pior elas conseguiriam conceber para um crente culpado seria ficar possesso, de modo que não é necessariamente uma possessão, mas um surto de possessão no indivíduo culpado e que tem as suas culpas alimentadas por uma igreja que vive de culpa, que vive da manutenção da culpa das pessoas para que elas continuem linkadas, vinculadas e dependentes desses sacrifícios de bodes e de touros, que não são do sangue do cordeiro, mas que dão aquela apaziguadinha de fim de semana na consciência culpada e jamais resolvem o problema na culpa do indivíduo. Você pode encontrar cristãos oprimidos, você pode encontrar gente genuinamente discípula de Jesus, vivendo até mesmo
num momento de fragilização profunda e de dúvida, uma espécie de sujeição maligna, perversa, que é quando o indivíduo não perde a consciência dele, mas frequentemente fica se vendo e se assistindo com movimentos, gestos e declarações que ele mesmo reprova e não sabe por que deles estão procedendo. É aí que é originada as doenças psicossomáticas, na sua opinião? Não, acho que as doenças psicossomáticas independem disso tudo. Doença psicossomática é gerada por estresse, por neurose, por paranoia, por culpa, né? E medo. E o que é a doença psicossomática? É a fragilização da alma, repercutindo a sua fragilidade no soma, na carne, no corpo, de modo que o psicossomático é o que tem origem na mente, na alma, e que se materializa no corpo. E tem consequências as mais diversas. As mais simples e comuns são doenças de pele, que acontecem por estresse em geral, né? E outras vão se aprofundando, a ponto de que você pode ter câncer que foi gerado por uma ação de somatização a partir de um desequilíbrio psíquico crônico e constante. Nem toda doença desse nível tem a sua origem psicossomática. Às vezes elas são heranças genéticas, né? Às vezes elas são maus tratos que o corpo sofreu durante muito tempo, às vezes elas são produto de determinados hábitos viciosos que fizeram mal à pessoa durante muitos anos, seja o tabagismo, seja o excesso alcoólico, seja o uso de drogas, seja um monte de outras coisas. No entanto, 85% das doenças na Terra, especialmente no mundo que existe no contexto da urbanidade, são doenças originadas pela alma, pelas disfunções, descontroles, medos, neuroses, paranoias, pânicos, angústias, depressões, ideias fixas, culpas crônicas que a pessoa desenvolve, e cada um de nós tem órgãos de choque, né? E se eu fosse levar em consideração todas as opressões e esmagamentos multidirecionados que eu já tive na minha vida, era para eu já ter morrido de alguma doença psicossomática algum tempo atrás, né? E porque o bombardeio, mesmo nas épocas extraordinariamente gloriosas, era horrivelmente pesado, porque você não é um mineral, não é feito de pedra, você cansa, se exaure, se esgota, e durante anos e anos e anos não havia limite, né? E eu tenho muita dificuldade para dizer não, então às vezes você está no meio de coisas que, fazendo-as enquanto a sua cabeça já está em 4 outras, e isso vai gerando dificuldades. Mas o estresse da opressão, de você simplesmente se ver morto para todo mundo, e se ver recriado de maneira perversa, reinventado, de modo que você não reconhece a você na gravura, na pintura que estão divulgando a seu respeito. E todas as outras coisas, com todas as mortes e perdas e dores e sofrimentos que eu tive nos últimos 10, 11 anos especialmente, eu imaginei assim nos primeiros 2 anos que a qualquer momento alguma coisa poderia acontecer. E eu somatizei coisas, por mais que eu tenha me precavido e não tenha me entregue a nenhuma depressão, eu tratei as minhas depressões ao ar livre, nadando no mar, em alto mar, nadando nos rios, na floresta, indo para o meio do mato, botando o pé no chão, em contato com a natureza, sem fechar a porta, sem apagar a luz, olhando o céu, olhando para cima, tentando viver a vida em contato com Deus no mundo mais natural possível. Mas ainda assim eu fiz somatizações, eu tenho consciência delas, né? E eu vejo toda hora indivíduos com processos psicossomáticos sérios. Por exemplo, aliás, já tem 2 meses, eu atendi uma moça, comecei a atendê-la, que há 13 anos ela sofria de uma dor de cabeça que não parava nem de dia nem de noite, em tempo nenhum, com remédio algum,
todos os tratamentos psiquiátricos, psicoterapêuticos não deram resultado, nem as medicinas alternativas, nem coisa alguma. E eu comecei a conversar com ela e, de repente, aquela coisa que Paulo diz que seria dom da graça na vida da gente, que é discernimento de espíritos, e que não habita o consultório nem de Freud, nem de Jung, nem de nenhuma dessas pessoas, tem que ser um discernimento que Deus dá. E, de repente, eu diagnostiquei qual era o problema dela e falei, olha, não é nada, você só vai fazer isto. Aí ela saiu de lá jogando farpas na mãe dela, a senhora é uma louca, como é que a senhora me traz aqui para me dizer que eu só tenho que fazer isso? Aí a mãe dela disse a mesma coisa que os servos de Naamã disseram a ele, não é? Você já tentou tudo que é difícil e não deu certo. Custa agora você só fazer o que ele está dizendo que é para você fazer, que é tão simples. Eu pedi para ela tentar ter relações sexuais com o marido dela toda noite. Uma menina nova, bonita, e o marido também, e se relacionavam sexualmente de 15 em 15 dias. E eu fui vendo que aquela mulher era um feixe de nervos, de tensões. E perguntei se ela tinha orgasmo quando ela transava com o marido a cada 15 dias. Ela disse que em geral sim. Falei, agora me responda se depois disso você não sente que você tem pelo menos umas 2 horas de alívio sem dor de cabeça. Ela parou, falou, então me faça esse favor. Não precisa ser por amor a mim não, por amor a você, ao seu marido e ao fato de que é bom mesmo. Se faça esse favor e volte daqui a 15 dias. Ela me ligou uma semana depois dizendo que não tinha tido mais dor de cabeça nenhuma, na segunda semana também não tinha, na terceira não teve, na quarta não teve, 2 meses não teve, eu atendi 3 vezes até agora só para estimulá-la no que é bom. Porque a dor foi embora. Às vezes o elemento que faz a ponte entre a disfunção psíquica, no caso dela, um estresse profundo, e a somatização daquilo, é a ausência de um vínculo de prazer com a vida que foi supresso, o entupimento de um canal de alívio natural da alma que ficou entupido, negado, de modo que a melhor coisa para a doença psicossomática é a devolução do indivíduo ao todo da sensorialidade. É ele poder botar o pé no chão, mergulhar em água gelada, andar no sol quente, amar quem ele ama, beijar quem ele beija, cuidar de quem ele cuida. É amor e confiança. E devolvidos ao indivíduo que se reencontra com a criação. Esse é o melhor remédio. As outras coisas são paliativos de ajuda, mas esse é o carro-chefe, a locomotiva. A ideia que se pairou e que está muito em voga hoje é a questão da musicalidade cristã. Uhum. A maneira com que se comporta aquele que está na nave de um templo, na galeria de um templo, enfim, recebendo uma ministração de algum levita, ou de alguém que se possa nomear como um dirigente ou ministro de louvor. E é interessante a questão comportamental, como tem se desenrolado ao longo das décadas, né? Nós vemos aí década de 70, 80, 90, agora no século XXI, a maneira que a igreja brasileira tem se comportado, coletado alguns pacotes internacionais, seja do sul dos Estados Unidos, seja da Colômbia, seja do Oriente, enfim. A maneira com que se comporta esses grupos denominacionais, especialmente pentecostais e neopentecostais. Esse comportamento, pastor, seria uma espécie de doença? Seria uma espécie de ideia equivocada sobre o que é a graça de Deus? Seria uma ideia também equivocada do que é o genuíno evangelho e a sã doutrina, que muito pouco está sendo passada e ensinada hoje com seriedade? A gente começou falando de música, né? E aí tem 2 coisas sobre música. Há uma complexidade nisso tudo, né? Uma é a involução do processo, que não evoluiu, ele involuiu, né? Se degradou. Então você vem daqueles hinos tradicionais que não tinham muita melodia, mas que tinham mensagem. Uhum. Os antigos, conteúdo, antes letra, da década né? de 70. Sim. Eles tinham pelo menos uma teologia, a pessoa cantava algo com começo, meio e fim,
e que tinha a ver com a centralidade de Jesus e com a graça de Deus. Aí, na década de 70, surgiu o movimento de musicalidade brasileira, sadio, com Vencedores por Cristo, Sérgio Pimenta, Grupo Semente e outros tantos, né? Depois Milad e uma enxurrada de coisas. Na década de 70, década de 80 houve uma virada. Porque na década de 70 era a musicalidade suave, gostosa, agradável, mas ainda importada. Ou feita no espírito americano, quando produzida no Brasil. Aí foi quando houve aquela ruptura dos Vencedores com a inódia americana, e eles iniciaram, fim da década de 70, início de 80, a produção musical local. Os sambas foram introduzidos, os baiões, e aí era Jorge Camargo, Bomilca, Guilherme Quer, o Serjão Pimenta, que está na frente disso tudo, nos conteúdos e nas qualidades, né? Bem depois já o João Alexandre, que era novinho ainda, e tudo. 80 ainda foi legal, mas em 87 para 88 surgiu um movimento musical devastador no Brasil, que foi o das comunidades evangélicas. Sim. César Augusto, Robson Rodovalho. E eram aqueles hinos de guerra, sim, né? Hinos nervosos e hinos de raiva. Não é? A soberania de Deus Ele vai nos dar o poder para pisar os ímpios. Tem o seu fundo positivo isso, pastor? Eu não vejo nenhum. Não existe nenhum. Positividade nenhuma. Olhe para a história e me diga o que ficou de bom disso aí. Né? Só um monte de arrogância, de arrotância, de muita pulação. E eu dizia, esses caras vão cansar, nem a torcida do Flamengo pula tanto assim. E outra coisa, não havia silêncio, não havia quietude. Era aquela coisa de não dar 1 minuto, 30 segundos de silêncio. Amém ou não amém? Aquela coisa. Aquilo adoece qualquer um, meu irmão. É uma loucura, não tem alma que fique sadia no meio daquele frenesinho ininterrupto. Como também foi a mesma época em que a palavra foi supressa e que os líderes cristãos se tornaram assim gugus do evangelho, animadores de auditório e coisas do gênero, né? Com quase nada para dizer, aí cresce a indústria fonográfica nessa época, bastante na década de 80, né? Já havia Bom Pastor, desde o tempo do Luiz de Carvalho, depois o Elias, mas aí explode a MK Publicitária, aí vem a Gospel Records aqui da Renascer, com a Bud, aí depois vem a Line Records lá da Universal, e aí institui-se o processo de profissionalização do canto, né? E aí isso significa criar uma geração de mercenários. Aí você passou a ter músicas ruins, cantadas por gente de coração desconectado com Deus mesmo. É um pessoal que cobra cachê para ir cantar, que chega ali antes de cantar, pega quem quer no hotel, depois tem sempre uma irmãzinha já de reserva preparada para sair com ele depois da reunião, e a calhordice come solta. É um pessoal que não tem temor de Deus no coração. Eu falo isso aqui da MK Publicitar, para a Ivelise, para quem eu já falei, para o Elias, para quem eu já falei, para todo mundo e para os cantores e para todos eles. Não tem essa história, digo no olho, eles sabem. De vez em quando alguém me telefona quebrantado, arrependido, precisando de ajuda. E a gente vai ajudando. Tem aí alguns iminentes que viveram anos na dormência e agora, graças a Deus, estão vivendo crises profundas e é a bondade de Deus querendo alcançá-los ainda, né? Aí, no meio disso tudo, entra um outro processo nessa musicalidade, que é o fato de que, com a Valnice importando Kenneth Reagan, importando os movimentos judaizantes e importando depois o modelo celular, que pretende ser um evangelho de método, pretendia, porque ele está em franco processo de falência nacional, né? Então, até há 4 anos atrás, ele ainda estava pujante, mas hoje ele está em falência, que era uma outra coisa fadada à falência também. Aí se introduziu essa coisa de levitas, que é uma outra maluquice, ressurreição de bodes e de touros, ressurreição do Velho Testamento,
é trazer para cá o que Jesus disse que está morto, que não é nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim que se deve adorar, mas é em espírito e em verdade, que não existe uma geração de levitas e todos nós somos sacerdotes, um reino de sacerdotes em Cristo. Aí, com isso, com a necessidade do mercenarismo musical gospel, se fixou o ministério de louvor e o levita como uma coisa separada do povo, porque quanto mais separado do povo for, mais se fortalece o poder do mercenarismo na venda de louvor. E a pastorada que não tem palavra, e hoje em dia 90 e tantos % dos que estão aí, não tem o que dizer, eles importam cantores para encher a igreja. E fazem grandes acordos. Porque também um modo dele tirar dinheiro da igreja indireto é lavar através do cantor. Aí faz uma composição, o cantor pede 20 mil para ir, ele diz que é um absurdo, mas vamos trazer assim mesmo. Ficam levantando ofertas aqueles 4, 5 dias lá, mas o cantor já fez um acerto com ele, que 10 mil vem para o pastor por fora. Então o pastor vai virando agente dessa coisa. O que pode sobrar de genuíno, de bom, de verdadeiro nesse circo, nessa coisa horrorosa? Senão Deus de ouvidos tapados e vomitando em cima dessa assembleia. Laodiceia era uma coisa muito mais simples do que isso aí, pura, num convento perto do que está à nossa volta. E Jesus disse que estava a ponto de vomitar da boca aquela história inteira, que havia uma pequena e suave presunção. Imagina o que o Espírito de Deus está vendo hoje, nessa bruxaria feita em nome de Jesus, nessa idade das trevas cristã que se estabeleceu neste país, infelizmente. Certa vez eu conversei com um líder cristão, né? Interessante, desse meio neopentecostal também, e eu disse, categoricamente, essa ideia da igreja evangélica de maneira, num caso, decadente. Uhum. E ele contestou, refutando, dizendo que eu precisaria olhar para a primeira e segunda carta aos Coríntios e dizer que aquele meio, aquela cidade portuária, era uma coisa muito mais terrível do que os nossos dias. Não era, né? não. Ele ficou... Sodoma e Gomorra viraram brincadeira perto de Israel. Isaías diz, Jeremias repete, os profetas todos. E a maior complicação é a seguinte, é que Betsaida, Corazim e Cafarnaum não eram prostíbulos. Não havia nada disso lá. E Jesus disse, ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, em Betsaida. Porque se em Sodoma e em Gomorra se tivessem feito sinais que em ti se operaram, há muito que eles teriam se arrependido no pano de saco e na cinza. A questão não é o que um lugar é, a questão é que oportunidades Deus deu a esse lugar e esse lugar não quis. Então, as oportunidades que Deus deu a Cafarnaum, a Betsaida e a Corazim eram incomparáveis. Jesus morou lá, a graça estava sobejando misericórdias, dons, curas, ressurreições, purificações de todo tipo, e o coração deles blasé, acostumado, cínico em relação a isso. Mas voltando ao pastor, a própria Corinto, com a Acro Corinto, com o templo de Afrodite em cima lá da cidade, com as prostitutas cultuais que desciam e tudo mais, era extremamente menos complexa como sociedade do ponto de vista do desvirtuamento do que aconteceu, do que a gente tem hoje no mundo. Nunca a Terra foi tão perversa como ela é agora. E nenhuma outra geração de cristãos, para quem conhece o mínimo de história da igreja, cometeu atrocidades tão deliberadas contra o Evangelho quanto esta, que diz que conhece o Espírito Santo, que fala em línguas, que Deus cura, que dá glória a Jesus, mas que inventou um outro evangelho de trocas, de barganhas. No tempo de Lutero, a coisa era muito mais pura. A Igreja Católica estava vendendo indulgência para a salvação da alma. Pelo menos tinha a ver com a eternidade. Hoje em dia não, Deus só responde a dinheiro. Se você não entrar na corrente do dinheiro, Deus não vai responder. A única bênção que interessa é financeira, a única graça que interessa é material, e o único mediador entre Deus e os homens é o real, é o cruzeiro, qualquer uma dessas coisas. Não é Jesus,
porque o mercado das barganhas está estabelecido. Mamon regendo, né? Regendo. O fato é que mais de 90% dos pastores não têm o que pregar. E os outros 10% que têm o que pregar, não necessariamente tendo o que pregar, pregam a coisa certa. Tem muito pouca gente pregando o evangelho. Até você encontra pessoas que sabem, mas dizem, não, eu preciso pregar o que dá certo, não é necessariamente só o que está certo. Às vezes o indivíduo tem a coragem de dizer isso a você, eu sei que eu deveria pregar o evangelho, mas as coisas quando a gente prega só o evangelho dão muito trabalho. Você não vê a Universal, como sem pregar o evangelho cresce tanto? Então não é necessariamente o que é certo, mas o que dá certo é o que eles querem do ponto de vista dos números, estatística, poder, dinheiro, influência política e outras coisas. E se esse critério prevalece, a gente tem que dizer que a mão de Deus hoje está abençoando o mundo muçulmano mais do que qualquer outro, né? Porque é a religião que mais cresce na Terra. Se esse for o critério, vamos virar homens-bombas e vamos ter 4 mulheres e gerar no mínimo 7 filhos por família. E vamos dizer que escreveu, não leu, o pau comeu, e que é olho por olho, dente por dente, ainda que no fim de tudo fique um mundo só de cegos e banguelas, né? Dentre os líderes cristãos brasileiros, existem pessoas aos quais você sentaria para ouvi-las, citaria nominalmente quem são pessoas ainda que você admira. Com absoluta certeza. Com certeza, gente boa de Meu Deus. querido amigo, os meus companheiros do caminho, e com toda alegria. Agora, as pessoas que eu tinha mais prazer em sentar para ouvir já partiram. Reverendo Antônio Elias, pastor João Queiroz, meu pai, eram pessoas que eu ouvia com deleite porque era verdade. E era verdade o que eles diziam, era verdade o que eles viviam, né? Verdade com verdade. Né? Era verdade mesmo para eles. Reverendo Alcibiades Vasconcelos, da Assembleia de Deus, que já se foi, era um homem que eu ouvi muitas vezes com prazer no meu coração. Eu era um garoto de 18 anos iniciando a pregar o Evangelho, ele era um homem de 68 e um dos maiores líderes da Assembleia de Deus no Brasil. Nós ficamos amigos tão íntimos que toda quinta-feira nós nos reunimos para orar de manhã cedo, eu e ele. E com ele vários outros, fora daqui, o John Stott, o Leighton Ford, gente boa de Deus, alguns outros amigos que eu tenho por aí afora que não se corromperam, o Tom Houston, gente que continua lendo a Bíblia e lendo a Escritura a partir de Jesus. Para quem Jesus é o centro de tudo, essas pessoas não se perdem nunca. Existem alguns na mídia atual hoje, pastor? Nenhum que eu conheça. Só tem vejo rádio, televisão, bando de bonequinhos falando besteira e bobagem. Né? Pode ser que eu não tenha dado a sorte de ouvir. Né? Agora, os que eu encontro por aí, fico com vergonha, eu passo rápido para não chorar. Vai me dando uma tristeza que eu digo, meu Deus, como é que esse indivíduo pode estar falando tanta bobagem, pervertendo tanto o Evangelho. O Evangelho é tão lindo, tão simples, tão maravilhoso para ser dito por qualquer pessoa, cada um com seu próprio nível de compreensão e linguagem, mas dizendo a mesma verdade simples que acalenta o coração para a vida terrena e para a eternidade, né? Mas infelizmente não, porque os televisivos, em geral, querem pagar o seu programa de TV e aumentá-lo. Aí inicia aquela petição que não tem tamanho, ou então faz um mercado de venda de Bíblia, de livro, de não sei o que, de tal, aquela coisa toda. E o que sobra para o Evangelho geralmente é proselitismo. São aqueles anúncios que sobra para a mensagem. São anúncios sobre o próprio indivíduo, o que ele vai fazer, aonde ele está, ou como está. Ou são aquelas mensagenzinhas que não tem quase nada a ver com o Evangelho, feitas de frases simples que o indivíduo coloca ali com uma veemência poderosa, que quando ele avisa 3 vezes que vai dizer, agora preste atenção no que eu vou dizer, preste atenção, eu digo, vai, agora vem, agora ele vai dizer. Aí vem aquela coisa assim, que você diz, não é possível que ele me preparou tanto para dizer isso aí. Eu acho que a televisão quase nunca foi usada de maneira genuína pelos cristãos no mundo, quase nunca. Ela foi bastante usada, mas infelizmente as pessoas mais sérias
e legais, e boas, e singelas, e simples com Deus, que tinham alguma coisa para dizer, ou eram tímidas demais, ou qualquer outra coisa, que não queriam transitar por aí. E os que se interessavam em transitar, em geral, eram aqueles que queriam apenas fazer coisas rápidas, fáceis, sem o conteúdo do Evangelho, com a finalidade de atrair gente para a autopromoção, né? E de modo que, infelizmente, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, que são provavelmente os 2 países do mundo com maior presença evangélica na mídia, é o Brasil e os Estados Unidos. O Brasil é hoje em dia mais do que os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos nenhuma igreja tem uma rede de televisão com o peso da Rede Record de televisão, nenhuma denominação tem a quantidade de outras TVs que eles têm, de rádios que eles têm, de jornais que eles têm. A Igreja Universal do Reino de Deus hoje, financeiramente falando, é mais poderosa que o Vaticano. Ela tem uma estrutura melhor que a do Vaticano, uma TV mais poderosa que a do Vaticano, rádios mais poderosas que a do Vaticano. Ela não tem o poder referencial histórico que o Vaticano tem de chamar uma conferência nacional ou mundial e dizer alguma coisa e se fazer ouvir, não é? Mas o poder em si ela tem, tanto financeiro quanto de mídia, um poder maior, mais disponível, mais available para ser utilizado a qualquer momento, né? Aquela geração que acordava de manhã cedo e lia a Bíblia morreu. O que você tem hoje é um pessoal que já nem usa mais a tal da caixinha de promessas. Eles levam o livro para o templo para ouvir alguém ler um texto lá que ele acompanha sem saber que contexto é aquele, se aquilo está válido ou já morreu na cruz com Jesus, e não lê a palavra, não lê. E eu acredito, desde menino, eu fui ensinado assim pela minha avó, minha mãe, depois meu pai, que quem não conhece a palavra, não lê a palavra e não guarda a palavra, não tem nenhum futuro para viver com as próprias pernas, andando com uma consciência própria e limpa diante de Deus e diante dos homens. A minha mensagem para você é essa. Amém, e obrigado pastor. Você, meu irmão. Obrigado, pastor. Deus te abençoe.